Todas as vezes que preciso fazer alguma coisa que foge do convencional, eu hesito várias vezes. Então, isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite já foi desejado durante meses. Eu confesso para os irmãos que em algum momento eu perdi a esperança. Orando ao Senhor e pedindo a direção para a minha vida, no mês passado, no final de maio mais precisamente, eu entreguei ao conselho o meu pedido de saída da igreja para o próximo ano e comuniquei aos irmãos. Porque me parece que quando a esperança demora, o coração se abate. Quando as coisas que esperamos começam a demorar, nós ficamos aflitos e ansiosos. E no final do mês passado, há 2 domingos atrás, eu ouvi da boca dos presbíteros: pastor, precisamos conversar de novo. Eu fui para minha casa, eu orei muito ao Senhor, e eu falei: Senhor, eu não posso dar uma resposta atravessada, uma resposta que não seja da tua vontade, mas ao mesmo tempo eu não posso me enganar. Eu não posso me satisfazer com aquilo que eu não estou satisfeito. E Deus me deu uma palavra que eu agarrei naquela palavra e eu não vou largar dela, em que a parábola dos talentos, onde Cristo conta que o Senhor deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro e deu 1 talento a outro. O que recebeu 5 talentos entregou mais 5, além dos 5 que recebeu. O que recebeu 2 entregou mais 2, além dos 2 que recebeu. E o que recebeu 1 entregou apenas 1. O talento é uma moeda muito valiosa nos tempos de Jesus. E aí Jesus fala lá para aquele trabalhador: por que você não fez prosperar aquilo que eu dei para você? Aquilo que eu dei. E trazendo essa palavra à minha vida, eu entendi que Deus me deu um ministério pastoral e confiou às minhas mãos cuidar de um rebanho dele, de um pequeno rebanho dele. E eu hoje não poderia devolver a ele algo que eu ainda não vi acontecendo multiplicar. Meus irmãos, a partir deste momento, a minha oração é para que Deus faça algo aqui neste lugar. E eu gostaria que você orasse isso junto comigo. Porque o que eu tenho ouvido da boca de muitos, além da minha, dos meus pensamentos, das minhas inquietações, é que alguma coisa precisa ser feita da parte de Deus para nós. Nós não estamos plenamente satisfeitos. Nós desejamos algo a mais. Você deseja algo a mais aqui na igreja? Então ore, meu irmão. Então clame ao Senhor. E no domingo passado eu desenterrei aquele talento. E eu entreguei para o Senhor e eu falei: Senhor, dá a graça de eu e os meus irmãos fazermos prosperar essa obra que é do Senhor e não é nossa. Aí, meus irmãos, eu estava pedindo a Deus para que pudéssemos mudar a direção da história para onde nós estamos caminhando. Mudar a direção. Um homem, uma mulher sábia, quando percebem que alguma coisa não está dando certo, precisa mudar. O ser humano tem grandes dificuldades de mudar.
Os irmãos que estão assim, ó. Cadê meu banco? Cadê o meu ventilador? Cadê a minha parede? Cadê a minha janela? Nós temos grande dificuldade de mudar. O dia que eu preciso dormir do outro lado da cama, eu desespero, porque a cama já vai tomando a minha forma, né? E do outro lado a forma é mais estreita. O dia que eu preciso andar do outro lado do carro, eu desespero, por tantos motivos, né? O dia que você precisa comer com um talher diferente lá, se você tem o seu talher, é um desespero, não é? Meus irmãos, nós vamos criando hábitos, e nem sempre esses hábitos têm alguma finalidade. Às vezes é mero gosto pessoal. E quando nós pisamos aqui dentro desse lugar nesta noite, a minha intenção de virar esses bancos para esse lado aqui é simplesmente dizer aos irmãos: nós mudamos a direção. Nós mudamos a direção. E não é só a direção dos bancos, não, é a direção da história da nossa igreja. Meus irmãos, ninguém mais vai ficar com dúvida daquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar. Eu creio nisso. Nós não teremos mais dúvidas de sair da nossa casa e vir para cá e saber que a graça e a glória de Deus está aqui neste lugar. Amém. Nós não teremos mais aqui neste lugar domingos decepcionantes. Nós não sairemos daqui mais, meus irmãos. Domingo que vem eu não volto. A não ser que você saia chateado por causa do banco aí, né? Domingo que vem esse banco vai estar no mesmo lugar, então você volta nele. Já não é novidade. Esse mês vai ficar assim, beleza? Se vocês gostarem, depois a gente conversa. Meus irmãos, uma série de plaquinhas ali, na hora de terminar o culto, talvez você já leu alguma delas. Nós temos a história da nossa vida nas nossas mãos. Quando a Kelly começou a dirigir, a Kelly ficava muito preocupada. Às vezes ela virava e não dava certo, às vezes ela freava, morria o carro, morreu. Eu falava sempre para a Kelly: Kelly, você sabe disso, né, Kelly? O carro está na sua mão. A não ser que aconteça algum outro imprevisto, ele continuará na sua mão. E assim a nossa vida também. Às vezes nós vamos largando mão da nossa própria vida, nós vamos abrindo mão da nossa própria igreja, nós vamos abrindo mão da nossa própria família, nós abrimos mão dos nossos próprios sonhos por pouca coisa. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Romanos 12. Tem uma imagem para colocar aqui. Pode colocar. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já deve ter ouvido e lido esse texto muitas vezes. Eu quero começar esta série de mensagens aqui do mês de julho da nossa igreja com este tema: mude a direção. Está aqui, né? Mude a direção. A palavra aqui no versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a palavra chama metanoia. Metanoia significa arrepender-se. Metanoia significa mudar o plano, mudar o curso da vida, mudar as coisas.
está disposto a mudar a direção da sua vida? Não é fácil, mas é necessário. Não é fácil. Nunca é fácil uma mudança. Eu morei 26 anos da minha vida na mesma casa. Eu me casei aos 25 e morei 1 ano casado na mesma casa. Estava terminando o seminário, me formei, e com 26 anos de vida eu mudei para uma casa. Foi difícil. Eu morava no bairro, eu gostava daquele bairro, eu tinha satisfação de morar naquele lugar. Depois de 4 anos morando nesse lugar, eu me mudei novamente. Aí eu já não mudei mais de bairro, eu mudei de cidade. A minha chegada aqui em Americana não foi fácil. Você precisa descobrir novas coisas, você precisa mudar o posto que você abastece, você precisa comprar no mercado diferente, os seus vizinhos são diferentes, a distância da igreja para a sua casa é diferente, as pessoas da convivência são diferentes. Mudanças são muito complicadas, mas às vezes mudanças são extremamente necessárias. Sabe aquela pessoa que vai no médico com algum problema e depois de uma bateria de exames o médico detecta que alguma coisa que ele está comendo faz mal para ele, e ele precisa abandonar às vezes aquilo que ele gosta? É difícil isso. É difícil alguém falar que você não pode comer doce, não pode comer lá um bacon, não pode comer lá isso, você não pode tomar Coca-Cola. É difícil. Muitas vezes essas mudanças, elas acontecem e depois de um tempo nós desistimos e voltamos para trás. Agora, esse texto de Romanos 12, 1 e 2, ele nos fala da mudança que Cristo faz na nossa vida. A partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Salvador, a partir do momento que eu recebi esta graça maravilhosa sobre mim, a graça de Cristo me alcançou, qual é a nova vida que eu devo viver? Algumas mudanças aqui, rapidamente. Primeira delas, a vida passa a ser uma vida de adoração ao nome do Senhor. No culto, em casa, em todas as circunstâncias, eu passo a ser um adorador. A nossa confissão de fé, quando fala qual é o fim principal do homem, ele fala que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, aqui na terra, eu glorifico ao Senhor de diversas maneiras. Paulo fala aqui: apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Nós estamos vivendo numa época em que o culto cristão ele tem sido muitas vezes desprezado. Meu irmão, se você quer uma mudança na sua vida, e se você quer participar da mudança da história desta igreja, eu quero te dizer que o domingo à noite é importante. Se você quer participar da mudança da história deste lugar, não despreze o culto ao Senhor. Não despreze. Porque quando o povo se reúne, é que Deus opera as grandes obras dele. Se você estivesse lá na sua casa hoje, você estava com o seu coração do jeito que você está aqui? Provavelmente não. Provavelmente não. Meu irmão, apresente o seu corpo como um sacrifício. A transformação da igreja começa pela nossa transformação do desejo de adorar ao Senhor, transformação da motivação de adorar ao Senhor. Eu só adoro ao Senhor no culto, então se eu não vier no culto, está tudo acabado. Eu sei que não é assim. Mas meus irmãos,
2 horas da sua semana. Parece que é muito pouco, né? Muito pouco para nós arrumarmos tantas e tantas desculpas como nós temos arrumado. Apresentemos o vosso corpo, e aí ele fala, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto. A essência de uma igreja fiel é extraída a partir de suas celebrações comunitárias. A SAF não é a igreja, ela é uma parte da igreja. O Ministério de Louvor não é a igreja, ela é uma parte da igreja. A ação social não é a igreja, ela é uma parte da igreja. As lideranças não é a igreja, não são a igreja, é uma parte da igreja. Mas quando nós estamos juntos aqui neste lugar, nós somos a igreja que apresenta ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável. Não a nós, a Deus. Então, meu irmão, eu quero te dizer, eu quero apresentar esse texto bíblico para você que já leu muitas vezes ele, mais uma vez. Eu tenho certeza que a obra de Deus vai ser manifestada de uma maneira mais plena aqui nesse lugar, na medida em que nós celebrarmos juntos ao nosso Deus. Na medida em que nós desejarmos cada dia mais estarmos juntos. A igreja só se reúne no domingo? Não, ela tem outras atividades. Mas eu tenho certeza que a partir deste lugar, a partir deste momento e de tantos outros, o Senhor pode operar com grande poder em nossas vidas. Não perca a bênção que Deus tem para você a cada domingo à noite. Não perca. A bênção não está em outra igreja, a bênção não está no sofá, e a bênção não está no lazer. A bênção está na presença do Senhor. Meu irmão, se você deseja uma mudança na história dessa igreja, eu quero te desafiar a refletir sobre o quanto você pode entregar um culto melhor a Deus, um culto vivo, santo e agradável. Essas 3 palavras são muito bonitas, né? O culto jamais pode ser um culto fúnebre. Todo mundo está morrendo, e todo mundo está lá. Vou continuar, vou conseguir terminar o culto sem bater a testa no banco ou não? Dormindo, desesperado, perdido, já achando que está tarde, que eu tenho que fazer outra coisa depois do culto. O nosso culto precisa ser um culto vibrante, entusiasmado, um culto vivo, um culto santo, porque Deus não se mistura com o pecado. Como que Deus vai derramar grandes bênçãos e mudar a nossa história, se nós estamos carregando fardos pesados de pecados que persistem em continuar? Que Deus nos dê a graça de, quando pisarmos aqui neste lugar, eu, você, nós, tenhamos a nossa vida santificada na presença do Senhor. Culto vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia fala que Deus se agrada de um coração quebrantado. Deus se agrada de um coração contrito. Deus não despreza aquele que chega humilde à sua presença. O culto agradável a Deus não é que tem as melhores luzes, não é que tem os melhores cantores ou que tem os melhores pregadores. O culto que agrada a Deus é o culto que parte de corações quebrantados e humildes em sua presença. Meu irmão, se chegasse um recado lá na sua casa hoje, amanhã se arrume que você vai conversar com o presidente da República. Você não chegaria no presidente da República de qualquer jeito. Provavelmente aquele me levaria numa loja e compraria uma roupa nova. Você me diria suas palavras e você seria recatado em sua presença. Muitas vezes nós fazemos oba-oba dentro da igreja. Às vezes aquele entra e sai, aquele senta, levanta, aquele anda para um lado, para o outro, aquela falta da sensibilidade que nós estamos diante do santo, do perfeito, do rei da glória.
lutar por isso, meus irmãos. Um culto vivo, santo e agradável a Deus, como um sacrifício que brota do meu e do seu coração. O culto a Deus parte de todos nós. Dentro dessa igreja não é o pastor ou o grupo de louvor que cultua e a galera assiste. Nós estamos cultuando a Deus, e que todas as vezes que nós pisarmos aqui, o nosso culto seja vivo, santo e agradável. Segunda coisa, o texto fala: não se conforme com este século, mas transforme a sua mente. Transformar a mente de alguém que já está cheio de convicções. É possível? É possível. Eu gostaria que você abrisse a sua mente para refletir que algumas coisas podem mudar, outras não. Os bancos da igreja podem pular de lado? Podem. A adoração ao Senhor não pode mudar. Nós podemos mudar o horário do culto, nós podemos mudar o local do culto, nós podemos mudar as coisas que são a forma das coisas acontecerem. Nós podemos. O que nós não podemos mudar é a essência das coisas. Meus irmãos, isso aqui que nós estamos fazendo continua com a mesma essência, mas de uma forma diferente. Às vezes nós gastamos todas as nossas energias para lutar para que se não mude as formas das coisas. E ao longo disso nós vamos perdendo a essência das coisas. Esse texto fala: não se molde a esse mundo, mas abra sua mente para uma transformação. Eu quero mudar a história dessa igreja. Eu quero que Deus mude a história dessa igreja e que a partir de nós possamos revolucionar o nosso trabalho. Eu quero, mas eu não posso fazer isso com a minha mente antiga. Eu não posso carregar uma coisa dentro de um carro novo. Eu não posso pegar lá, troquei de carro, mas eu amo como que chama aquele? O engate, né? Eu amo engate. Eu posso colocar no carro novo? Eu posso, né? Ah não, mas eu amo o carro novo, mas eu quero levar os vidros e trocar. Eu quero levar o banco velho e colocar no carro novo. Ah, eu quero levar as coisas velhas e colocar lá dentro. Qual a finalidade de se trocar? Nenhuma. Nós precisamos abrir a nossa mente para transformações que são necessárias. Eu quero te contar uma experiência que aconteceu dentro da minha casa. Eu e a gente chegou num tempo que a gente tinha alguns conflitos. Eu pensava de uma maneira, ela pensava de outra, e a gente estava entrando em choque constantemente. Eu falava uma coisa, ela não aceitava, ela falava uma coisa, eu não aceitava, e aí virava sabe aquela briga de porco-espinho? Um dia eu estava orando, eu falei para Deus: Senhor, o que eu faço com essa mulher? Devolvo, choro, sapero, o que eu faço? E aí Deus falou assim para mim: Alan, muda você que ela muda. Muda você que ela muda. As coisas que você quer que ela mude, mude você primeiro. Você lembra disso, né, Fé? Não mudei tanto ainda não, mas estou mudando. Meus irmãos, eu tenho certeza que a partir daquele momento ali, algo novo começou a acontecer dentro da minha casa. Porque a mudança que eu queria ver na minha esposa, eu comecei a lutar por ela em mim. A mudança que você quer ver dentro da sua igreja, peça ao Senhor para que a sua mente, o seu coração esteja disposto a você fazer primeiro. Tem muita gente que fala assim para mim: ah, pastor, eu gostaria que lá ninguém falasse mal mais um do outro. Mas aí depois de um minuto começa a falar mal de alguém. Ah, pastor, eu gostaria lá que não tivesse mais ninguém, todo mundo se amasse, se respeitasse, fosse generoso. E a pessoa nunca foi generosa. Ah, eu gostaria que o culto fosse vibrante de jeito, entusiasmado, e a pessoa não vem no culto.
Eu gostaria que as reuniões de oração fossem entusiasmadas. Nossa, nós vamos consagrar, e nós vamos orar, e nós vamos jejuar, e nós vamos virar a noite orando aqui. E talvez não seja ela a primeira disposta a acontecer isso. Então, meu irmão, o desejo que você tem de mudança nesta igreja, eu gostaria que você pedisse a Deus para que Ele te dê força para você buscar isso dentro da sua vida. Você está disposto a isso? Isso muda tudo. Se eu quero uma mudança dentro da igreja, eu tenho que pedir ao Senhor que Ele comece a me mudar. A me mudar. E eu tenho certeza que na medida que Deus for transformando corações e for nos direcionando a sua vontade, um irá ajudar o outro em suas necessidades. Em vez de criticarmos uns aos outros, nós podemos nos ajudar uns aos outros. Se você quer uma igreja mais generosa, meu irmão, seja generoso. Se você quer uma igreja mais amorosa, ame mais. Se você quer uma igreja que não fale mal de você e um do outro, não fale mal de ninguém. Se você deseja líderes mais atuantes, quem sabe não está na hora de você assumir o talento e a missão que Deus deu a você. Se você deseja que algo aconteça aqui, e você fala assim, isso é extremamente necessário, se não tiver isso dentro da igreja, nós sofreremos. Quem sabe não está na hora de Deus usar a sua vida para trazer isso aqui para dentro. É assim, gente. Se nós queremos alguma coisa mudar realmente, e se nós buscamos isso na nossa vida, portas são abertas. Muitas portas são abertas. E para finalizar a minha palavra aqui hoje, para você sair daqui refletindo sobre tudo isso, o texto fala assim: transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos buscar. E na medida que nós buscamos isso, nós desejo uma transformação nisso, desejo uma mudança naquilo, eu desejo algo mais vibrante, entusiasmado nisso, e que nós formos buscando isso e desejarmos isso a cada vez mais, sabe o que vai acontecer? Diante de Deus, nós estaremos cada dia mais satisfeitos. Nós experimentaremos a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e nós nos satisfazeremos a cada dia mais. E aí eu não quererei mudar os meus planos, e você também não desejará mais um novo lugar, porque diante de Deus você estará satisfeito. Você experimentará esta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu irmão, eu tenho pedido muito a Deus que Ele mude a direção dessas coisas. A direção da nossa vida. Não consigo criar um movimento, uma unção, algo que brote inesperadamente. Mas eu sei que pode fazer isso. Como pastor, consigo ser seu amigo, seu parceiro, mas não consigo atingir dentro do seu coração. Mas eu sei quem pode fazer isso. Já ouvi muitas palavras animadoras e mais palavras ainda desanimadoras. Mas eu sei quem pode mudar as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações. A igreja do Senhor Jesus pode ser uma igreja totalmente motivante, entusiasmada, vibrante para nós. Será que não está na hora da gente mudar a direção? Será que não está na hora da gente mudar
as nossas palavras, os nossos pensamentos, o que nós desejamos. Desde domingo passado, quando mentalmente refleti sobre o desenterrar daquilo que Deus deu para nós, eu quero compartilhar aquilo que Deus deu para nós com vocês. Nós somos uma igreja pequena, com pouco dinheiro, com poucos membros, um templo modesto. Provavelmente temos apenas um talento. Um talento. Mas Deus pode operar infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E talvez no final deste ano nós já tenhamos 2. E talvez no final do próximo ano nós já tenhamos 4. E talvez daqui 5 anos nós já tenhamos 40. Porque esse talento não continuará enterrado. Porque ele é precioso demais para a gente esconder ele de quem realmente precisa. Você está disposto a mudar a direção da sua vida por algo muito especial que Deus pode trazer? Abra sua mente para a transformação de Deus. Abra sua mente. Nos próximos domingos nós falaremos sobre a mudança da direção. Mude a direção da fé, da missão, do amor, da igreja, tantas outras coisas. Mas para hoje, eu gostaria que você saísse daqui com um compromisso de oração comigo e com o Senhor. De você pedir ao Senhor para que Ele alimente sonhos e expectativas dentro do seu coração. Nós queríamos fazer um quadro ali hoje para colocar alguns sonhos e não deu tempo. Mas a partir do próximo domingo nós teremos um quadro em que nós vamos alimentar expectativas para a nossa igreja. A partir disso que nós pensamos aqui, eu gostaria de ter algo que eu buscarei junto com os meus irmãos, que eu me comprometerei diante do Senhor. Meu irmão, essa mudança estrutural aqui, ela não é nada perto da mudança que Deus está preparando para nós. Amém. Não é nada, não é nada. Eu espero no Senhor que o nosso coração, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família esteja aberta para um novo rumo que Deus levar a gente. Gente, é Deus que vai levar. Conforme o Salmo 23 diz, né? O Senhor é o meu pastor. Ele conduz a nossa vida. Amém? Amém? Eu quero chamar os irmãos aqui. Nós vamos cantar uma música. Após essa música encerrar o nosso culto. Que a partir de hoje a principal inquietação do nosso coração não seja qual banco que eu vou sentar, ou seja, o que eu vou fazer a partir daquilo que Deus fez comigo aqui neste lugar. Porque na vida, meus irmãos, a gente não vive a vida sentado, vive? Não. A gente vive a vida andando, caminhando, lutando, pelejando. Nós possamos nos envolver com isso. E que essa igreja que o Senhor deu para nós aqui, e pela qual eu desejo lutar ardentemente pelos próximos anos da minha vida, com toda a dedicação, com todas as forças que Deus me dá nesse tempo que eu tenho, o tempo da minha juventude, os meus melhores anos junto com a minha família, que a dedicação que o Senhor te der, o entusiasmo, o amor que você tem por esta igreja seja revertido em um entusiasmo vibrante no culto, um entusiasmo vibrante na missão, um entusiasmo vibrante na nossa fé, naquilo que nós testemunhamos.
Que nós possamos pelejar por Cristo, meus irmãos, lutar por Cristo e abençoar a vida de outras tantas pessoas que hoje estão mortas, mas que pela graça do Senhor podem ser ressuscitadas pelo seu amor. Gostaria que você ficasse em pé. Nós iremos cantar essa música, chama Igreja. Ela fala sobre isso: viver para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Estamos aqui pela sua graça, nós continuaremos.